E aí, minha aprovada, meu aprovado, tô aqui para dar uma dica para você em como trabalhar com transformação em coordenadas esféricas, beleza? Seja para prova, lista, etc. Tranquilo, já tem um vídeo sobre como fazer isso para coordenadas polares, né? Que é análogo para cilíndricas, então você pode ali expandir o seu entendimento das coordenadas polares para as cilíndricas. E vamos lá, né? Presta atenção, fica até o final do vídeo, que você vai ter suas dúvidas aí sanadas de como trabalhar com esse tipo de questão. O primeiro tipo de questão, né, sim, é análogo ao que eu fiz na questão no vídeo de coordenadas polares, caso você ainda não tenha visto, né? Você tem dois tipos básicos de problema. O primeiro tipo é quando ele te dá, né, a integral tripla com os limites de integração, né, como funções cartesianas, né, aqui ó, raiz de 4 menos y ao quadrado, raiz de 4 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ó, e a função também está aqui ó, em coordenadas cartesianas, beleza? Todo mundo em cartesianas. Tranquilo? O que que você vai fazer? Dos limites de integração, você vai extrair quem é a sua região E, né? Onde acontece a sua integração tripla, beleza? A sua região E é o volume, né, desse sólido aqui, ó. Na verdade é esse sólido aqui, ó. Beleza? Que eu vou chamar de E. Tranquilo? Matheus, como você graficou esse sólido? Bom, vamos lá. Essa parte de graficar o sólido vai acontecer da seguinte maneira, análogo ao que a gente viu em coordenadas polares. Eu vou olhar, né, a minha integração tripla da esquerda para a direita. Como assim? Eu vou prestar atenção. Quem são esses limites de integração aqui, 0 e 2? Eles são valores de quem? De y. Os segundos limites aqui são valores de x. E os primeiros aqui, ou terceiros, né, lendo da esquerda para a direita, são valores de z. Tranquilo? Então eu vou pegar esses dois aqui, ó. São valores de y, não são? 0. Y igual a 0 é o eixo x, né? Ou melhor, né? Em y igual a 0, você põe no eixo y e leva lá em 0. Tá aqui. Beleza? Que seria o 0. Tá. Y igual a 2. Medi 2 aqui. Marquei o 2. Fiz uma bolinha aqui. Tranquilo? Tranquilo. Aí passei pro próximo. 0. Bom, x igual a 0. Tá aqui, ó. Eixo x em 0. Tá aqui. Beleza. X igual a raiz de 4 menos y ao quadrado. Bom, sempre circunferência de raio 2, parte positiva. Só que eu grafico ela só em y igual a 0 e 2. Beleza? Aí fica desse jeitinho aqui, ó. Y igual a 0 e 2 fica esse 1/4 de esfera aqui. Beleza? E z, né? Agora os valores de z. Z igual a 0 é o que? O plano xy. Essa parte que eu rabisquei aqui, tá vendo? E isso aqui é a semisfera, a parte positiva de raio 2. Né, com centro na origem, né? Ambas essa circunferência e essa esfera têm centro na origem. Importante destacar isso também. Tranquilo? Então, raciocina. O z vai de 0 até o valor, né, da imagem da esfera. Então tá aqui o meu sólido. Esse 1/4 de esfera centrada na origem com raio 2. Show de bola, essa é a minha região E. Então, lembra que é igual nas coordenadas polares. Eu preciso graficar a minha região E, né, que antigamente era R, e da região E, eu extraí quem é ρ, quem é θ, quem é φ. Beleza? Então vamos lá. Primeiro, quem é ρ, né? Ou aliás, como o ρ está variando nessa região. Bom, qualquer ponto que pertença ao sólido E, ele tem como ρ mínimo 0, certo? Porque parte do centro, né? Desse pedaço de esfera aqui, né? Até qual o valor máximo? Por exemplo, um ponto que pertence à região E, qual o ρ máximo que ele pode ter? Ou seja, a partir desse ρ, ele já está fora da região. Bom, é o 2, né? Qualquer ponto que tenha ρ, né? O que é o ρ? É a distância entre o ponto, que pertence à região E, né? Ou não, né? Ao polo, né? Que seria o centro aqui, a origem, beleza? Essa distância aqui, a esse ponto aqui, é maior do que 2. Você vê que esse ponto não pertence a E, beleza? Então, nós temos como ρ, né? Como limite superior para ele, o ρ máximo que a gente pode ter, 2. Tranquilo? E o θ? O θ é o ângulo que fica no chão, é o ângulo que é varrido aqui, ó, no eixo, no plano XY, perdão, no plano XY. Tranquilo? Ele começa aqui em X. Então eu venho analisando de X aqui, ó. Como eu preciso varrer, né, angularmente para cobrir toda a região do plano XY em que está o meu sólido? Bom, ele está no primeiro octante. Primeiro octante, eu tenho θ igual a quê? Né? No caso, ou melhor, se você for olhar no plano, você tem o primeiro quadrante aqui. Então, o θ vai de 0, né? Aqui ele é 0 em x, e π sobre 2 aqui, não é? Igual quando a gente faz o ciclo trigonométrico lá,
Fazia o ciclozinho aqui, você tinha 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, né? Ou 0 e 2π, né? Na mesma posição. Mesma coisa, primeiro quadrante, 0 a π sobre 2. Então, θ vai de 0 a π sobre 2, beleza? E o φ, né? Que é o mistério aí da coisa. Todo mundo tem dificuldade, né? Com razão, em determinar o φ. O φ é o ângulo que você precisa varrer, começando em Z, para varrer todo o seu sólido, beleza? Qualquer ponto que pertença ao seu sólido. Como assim? Você tem ali o eixo Z, certo? E o seu sólido ele faz um ângulo com o eixo Z, beleza? Que ângulo com o eixo Z é esse, né? Ângulo mínimo e o ângulo máximo. Qualquer ponto que pertence a E tem que fazer um ângulo mínimo de 0, porque essa esfera toca aqui em Z, né? Ela intercepta o eixo Z. Então, o ângulo mínimo é 0, né? Ou seja, o φ mínimo é 0. E qual ângulo que ela faz aqui, ó? Máximo com o eixo Z. Qual o ângulo máximo? Qual o valor desse ângulo máximo aqui que ela faz? Bom, é π sobre 2. Se você imaginar um eixo perpendicular aqui a Z, né? Porque você analisa geralmente em relação ao plano, mas como é perpendicular aos eixos também, né? Porque Z é perpendicular ao plano XY, perpendicular ao eixo Y e ao eixo Z. Então, se você desenhar, por exemplo, aqui o eixo Y, imaginar qual ângulo, né? O seu sólido aqui, ó, faz com o eixo Y, é π sobre 2 também, tá vendo? Se pensar nesse plano aqui, ó, é π sobre 2, beleza? Vai de 0, o 0 é onde? O 0 é aqui. E o π sobre 2? O π sobre 2 é aqui, ó. Beleza? Não é ao contrário, não começa o 0 aqui e o π sobre 2 em cima. É o π sobre 2 em Z aqui e vai descendo aqui, ó, vai varrendo para baixo, beleza? Então, a gente tem o π sobre 2 aqui como limites para φ. Então, determinados ρ, θ e φ, o que a gente faz? Reescreve a nossa integral tripla, substituindo os limites de integração. São todos constantes, não importa a ordem, beleza? Então, vou colocar aqui, ó, o φ primeiro de 0 a π sobre 2, o θ de 0 a π sobre 2, o ρ de 0 a 2, beleza? Substituo, né, os limites de integração. Presta atenção no passo a passo. Aí, depois de substituir, eu modifico a função do integrando usando a minha caixinha de ferramentas das coordenadas esféricas, beleza? Então, eu vou modificar essa função do integrando. A gente sabe que x ao quadrado mais y ao quadrado mais i ao quadrado é o quê? Ρ ao quadrado. Então, aqui apareceria para mim um ρ ao quadrado no denominador, aqui, beleza? dz, dx, dy, isso aqui é o que eu chamo de dv, beleza? O dv, ele é ρ ao quadrado seno de φ, dρ, dφ, dθ. Então, aparece aqui para mim um ρ ao quadrado, seno de φ, né? dρ, dφ, dθ. dρ, dθ, dφ, vamos colocar dθ, dφ. Corta esse ρ ao quadrado. Dentro aqui do meu integrando vai ficar o quê? Seno de φ. A primeira integral em relação a quem? Em relação a ρ, né? Olha os limites. dρ. A segunda, né? Como os limites são iguais, mas eu determinei aqui que seja dθ e dφ por último. Beleza? Então, assim fica a nossa integração. Agora é só resolver a integral de seno de φ. Viu como é que é muito mais simples do que fazer isso aqui? Beleza? Então, o tutorial é: pega os limites de integração, né? Dos limites de integração, você desenha a região, beleza? Você não usa a sua caixinha de ferramentas para modificar os limites de integração. É importante que isso fique claro. Isso aqui, com essa caixa de ferramentas, você não vai mexer nos limites de integração. Os limites de integração, eles vêm de uma reinterpretação da sua região E, né? Como tendo simetria esférica. Tranquilo? É assim que você obtém os novos limites. Não é jogando isso aqui e aqui. Então, determinados, né, ρ, θ e φ, você vai substituir eles como os limites de integração. Depois você modifica a sua função do integrando, agora sim usando essa caixinha de ferramentas. Beleza? Modificamos aqui, reescrevemos, né? Não esquece do jacobiano de transformação. Ρ ao quadrado seno de φ, né, que é o nosso jacobiano, esse aqui, ó. dρ, dφ, dθ. Beleza? E resolve a integração. Show de bola? Agora o próximo exemplo é análogo ao que a gente viu no vídeo de coordenadas polares, galera. É quando a questão, né, a prova, a lista, dá pra gente uma integral tripla sobre uma região E, de uma função, né, em coordenadas cartesianas aqui, dv, e ela descreve pra gente quem é o E, tá? E está entre as esferas, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1,
esfera com centro na origem de raio 1, e x ao quadrado mais y ao quadrado mais e ao quadrado igual a 4, esfera com centro na origem e raio 2, beleza? Então, a nossa região E é a região que fica entre aí essas duas esferas, beleza? No primeiro octante. Primeiro octante é análogo ao primeiro quadrante, só que 3D, tranquilo? Então, eu já grafiquei aqui, ó. Então, em um caso, a gente pega os limites de integração, ó, e grafica a função. No outro, ele descreve a função para a gente. Obrigatoriamente, a gente tem que graficar para a gente poder enxergar. Que a gente só consegue colocar os limites de integração, né, nas novas coordenadas depois de estabelecer quem é ρ, quem é θ, quem é φ. Tranquilo? Então, vamos lá. Desenhei aqui, ó, em vermelho essa esfera aqui, em azul essa aqui, né? A nossa região E, ela fica entre as duas aqui, beleza? Então, é a região que fica no meio, né, entre uma esfera e outra. Beleza? E vamos determinar aí quem é ρ, quem é θ e quem é φ. Tranquilo? Quem é ρ, quem é θ e quem é φ? Vou colocar aqui ρ, θ e φ, né? É isso que a gente precisa saber para modificar ali, ó, colocar os limites de integração, mudar, né, a função do integrando, utilizando a caixinha de ferramentas e proceder para o cálculo da integral. Então, vamos lá. Quem é ρ? ρ é a distância, né, que qualquer ponto do nosso sólido tem que ter, no caso o valor mínimo, a distância mínima que ele tem que ter do nosso centro aqui, origem ou polo, né? Beleza? Como a nossa região I está entre essas duas esferas, ela não pode ser, o ρ não pode ser menor do que a distância que a esfera menor, a de raio 1, tem do polo. Então, obrigatoriamente, o nosso ρ mínimo ele tem que ser 1, porque os pontos que pertencem à região E, eles têm distância maior que a da esfera. E a esfera é equidistante, né? Ou seja, tem a mesma distância, qualquer ponto dessa esfera tem distância 1 em relação ao polo. E como a nossa região está entre, né, essas duas esferas, o nosso ρ mínimo é 1, que é quando está em cima da esfera azul, né? Está ou em cima da esfera azul ou acima dela, nossos pontos que pertencem à região E. Beleza? E qual o valor máximo? Bom, o valor máximo é 2, porque um ponto que está fora tem distância do polo, né? Tem distância ao polo maior do que 2, ele está aqui, por exemplo. Ele não pertence à nossa região E. A nossa região E está entre as duas esferas. E quando o ρ é maior do que 2, a gente ultrapassa, né, a esfera maior. Então, o valor máximo é 2, ó. Beleza? Aqui ele está dentro da região E, porque ele tem ρ igual a 2, esse pontozinho aqui, ó. Tranquilo? Então, o ρ é 2, né? O valor máximo dele aí, como limite superior para ρ. O θ é o ângulo que fica no chão, que é varrido a partir do eixo x, beleza? Então, o x seria 0. Né? Aqui a gente está no primeiro octante. No plano xy aqui, se eu for analisar, ó, eu estou no primeiro o quê? Quadrante. O primeiro quadrante vai de 0 a π sobre 2. Beleza? Sempre analise em relação aos quadrantes. Então, 0 a π sobre 2. É a varredura angular que eu tenho que fazer aqui, ó. Se for posicionar tipo um laserzinho aqui, ó, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo no chão, eu tenho que varrer π sobre 2, né, radianos aí, para completar toda a minha região. Beleza? Então, 0 a π sobre 2. E o φ, né, que é o mistério? Como explicado, né, analogamente, φ começa em 0 aqui em Z, beleza? E conforme você vai fazendo um ângulo aqui em relação a Z, ó, aqui virou π sobre 2, aqui é π. O φ começa em 0 aqui, aqui ele é π sobre 2 e aqui ele é π. Beleza? O valor máximo dele é π. Então, como a gente está aqui no primeiro octante, né? Eu tenho aqui o ângulo φ é 0, aqui, e aqui é π sobre 2, ó. Aqui o ângulo φ é π sobre 2. Beleza? Ele é medido sempre do eixo Z ao plano. Certo? Esse ângulo que é feito aqui, ó, é π sobre 2. Então, o φ ele vai de 0 aqui em cima até π sobre 2 aqui embaixo. Beleza? Porque a gente só tem um quarto aí da esfera. Então, ele vai de 0 até π sobre 2 também. Tranquilo? De se visualizar, como é que varia o φ? Então, beleza. Determinados ρ, θ e φ, eu reescrevo a minha integral tripla já com limite de integração. Então, reescrevendo ali, integral, primeiro ρ, aliás, coloquei o ρ primeiro, 0 a π sobre 2, como são todos constantes, a ordem não importa, tá? 0 a π sobre 2, né? A gente vai ter Z
em coordenadas cartesianas, que é do nosso integrando. Mas quem é z? Lembra que a gente muda a função do integrando utilizando a nossa caixinha de ferramentas ali, ó. Z é ρ cosseno φ, beleza? Então eu teria ali, ó, ρ, né? ρ cosseno de φ, dv. Quem é dv? dv é ρ ao quadrado seno de φ, que é o nosso jacobiano, dρ, dφ, dθ. Beleza? Então eu ganharia aqui um ρ ao quadrado seno de φ. Só que agora eu tenho que respeitar a ordem dos limites de integração que eu coloquei. dθ, dφ, dρ. Beleza? Aqui eu ganharia, né, no caso, um ρ ao cubo. E é só solucionar a nossa integral. Tranquilo? Então não tem mistério, é só seguir o tutorial. Nos dois casos, respeitando, né, cada caso, graficar direitinho. Se não souber graficar, revisa, né? Tem um vídeo também sobre como graficar funções, né? Esfera é trivial graficar, mas tem que saber enxergar a simetria e saber como varia cada ângulo. Θ varia a partir de x aqui, ó, e vai. Pensa nos quadrantes que estão no plano. O φ, ele varia aqui em z. Pensa como ele parte de z, ó, e vai descendo aqui, vai fazendo essa varredura aqui na vertical. Na vertical, assim, ó, descendo, beleza? Então, determinados aí ρ, θ e φ, jogou na integral, substitui a função do integrando, utilizando a sua caixinha de ferramentas que está aqui em cima. Depois, né, substitui o dv com o jacobiano lá, dθ, dφ, dρ. Tranquilo? Então é isso, minha aprovada, meu aprovado. Até a próxima. Valeu!